Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara, responsável pelo marketing da Aiblis, e esse é o Entre Cyber, um espaço reservado para a gente saber o que acontece no dia a dia da cibersegurança e também trazer o que acontece entre o técnico e o humano. Porque além de toda a situação da tecnologia, de todas as dificuldades que a gente, por exemplo, do back-office não entende, existem pessoas, existem humanos. E hoje, em especial, nosso primeiro episódio, vamos falar sobre a liderança da mulher no mercado de tecnologia e principalmente em cibersegurança. E hoje eu trouxe aqui para falar com a gente a Dani. Oi, Dani, tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhando da sua experiência aí no mercado de tecnologia. Eu quero que você se apresente um pouquinho, falando da sua trajetória, por que você decidiu entrar no segmento de tecnologia e o que te fez escolher a cibersegurança. Bom, prazer, pessoal. Sou Daniele Ferreira, sou gerente de serviços aqui da Aiblis. Tenho 16 anos, tem que parar de contar, né? Senão vocês vão descobrir minha idade, mas eu tenho 16 anos na área de tecnologia. Decidi por tecnologia, por questões da vida. Então, eu estava estudando para biologia naquela de vestibular para a faculdade pública, tive a surpresa do meu filho, e aí eu falei, cara, não dá agora, eu preciso realmente procurar alguma coisa para estudar e conseguir mudar a vida da minha família, né? Tem minha mãe também, que me criou sozinha, então foi aquela virada de chave de tipo, oh, acorda, bora, não dá para você ficar sonhando, agora você tem que realmente construir. E aí fiquei pensando, cara, o que eu já fiz e tudo mais. E aí eu descobri não, né? Tive um momento eureka de que eu era a menina de TI da família. Eu tive contato com o computador pela primeira vez pelo meu tio, por parte de mãe. Ele mexe com computador até hoje, se formou também, agora, com 50 e poucos anos ele se formou. E eu lembro que com 4 anos ele tinha lá o computador simples dele, onde ele ficava jogando Doom, enquanto meus primos estavam no quintal brincando, eu estava sentada do lado dele, vendo aquilo, e dali começou a minha paixão. Ganhei minha primeira máquina com 9 anos, uma máquina de sucata. Estraguei ela em 3 horas, gente. Fuçando, em 3 horas eu consegui dar tela azul no computador. Meu tio teve que vir arrumar. E assim foi, sempre fui mexendo ali com o computador, querendo aprender. Em casa arrumava impressora, arrumava internet, arrumava no vizinho. E cresci assim e acabei optando por tecnologia para fazer a faculdade. Eu me formei no Senac, em gestão de TI, que era o curso. Me apaixonei pelo Senac, eu falei, quero fazer tecnologia lá. A gente não tinha muitas opções de curso há 16 anos atrás, ou era engenharia, que era para o meu bolso era algo muito fora, e aí eu optei por fazer gestão de TI. Na faculdade eu acabei tendo aulas ali sobre segurança, e foi onde eu descobri o mundo de segurança. Tive aula com o criador do primeiro antivírus brasileiro. E aí eu me apaixonei naquela aula, falando de vulnerabilidades, ameaças e tudo mais. E aí veio um hacker, que era o Aleph, na faculdade, falar do Garoa Hackerspace, que é um espaço, né, para profissionais ali de segurança. E eu falei, cara, mentira que isso existe. E aí eu comecei a frequentar o Garoa, e com 19 anos eu já tinha decidido que eu ia trabalhar com segurança. E foi assim que se iniciou. Muito bom. A gente sabe que na área de tecnologia o mercado é majoritariamente masculino. E como tem sido, na prática, você, como mulher, estar construindo a sua carreira nesse ambiente? Bom, foi difícil desde o começo, gente. Em tecnologia, na minha sala, por exemplo, tinha 40 alunos. Desses 40, 4 eram mulheres. Quando eu decidi para a área de segurança, parecia um deserto. Não tinha nenhuma mulher aqui em São Paulo. Eu conheci via listas de e-mail, que a gente não tinha esses aplicativos de mensageria. Tinha o ICQ naquela época, mas não tinha WhatsApp, não tinha Discord, não tinha nada disso. E aí eu descobri por essas listas de e-mail a Hobbs e a Babi. E aí eu falei, cara, tem mulher nessa área, tipo, eu posso também. Hoje eu vejo que a mulher ela tem conquistado cada vez mais espaço na área de tecnologia e na área de segurança. E isso me deixa muito feliz, né? Porque de 3 meninas para, sei lá, mais de 800 meninas aí que saíram para votação de mulheres da área de segurança, 800. Eu falei, cara,
estamos conseguindo mudar isso, né? Eu acho que é muito importante essa mudança, porque a gente hoje sabe que nós temos um déficit de 750 mil vagas na área de segurança. Saiu uma pesquisa da Fortinet do ano de 2024, e não tem como mais o mercado não querer mulheres, né? A gente precisa que as empresas, que as universidades, elas estimulem, por exemplo, nas universidades, ações como STEAM, para ter mais meninas ali estudando ciência, estudando matemática, estudando computação. Dentro das empresas, a gente começar também a olhar em como estimular cada vez mais que essas mulheres façam parte ali do quadro da empresa, tá? Os números melhoraram, mas a gente ainda precisa melhorar muito para poder cobrir essa quantidade de vagas que tem aí no mercado. Eu vou sair até um pouquinho do script que a gente tinha, mas falando um pouquinho até da minha experiência, né, no mercado de tecnologia. Eu vim aí de uma empresa de tecnologia também, estou há mais ou menos 5 anos nesse ambiente, eu me apaixonei. E é realmente muito difícil encontrar mulheres. Na minha trajetória, eu encontrei pouquíssimas mulheres em tecnologia técnica, né? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, o back-office, né, em marketing, a gente vê muitas mulheres no comando. Vendas, a galera do RH, o pessoal, né, que fica mais ali na parte de trás, né, nos bastidores, mas na linha de frente de cibersegurança, né, no techniquez que a gente às vezes não entende, é muito difícil a gente achar mulheres que são muito capacitadas, que conseguem, assim, concorrer com os homens, né, que é a maioria aí dentro das empresas de tecnologia. E como que é para você, assim, como que você leva a vida, assim, né, no ambiente de tecnologia, dentro das empresas que você passou, sendo minoria, como que foi para você estar num ambiente majoritariamente masculino? Olha, foi desafiador. Eu não só nessa parte técnica, mas eu assumi uma cadeira de liderança muito cedo. Minha primeira cadeira de coordenadora foi com 25 anos, em uma empresa do varejo, onde o board era 40 mais, e homens. Eu tinha sorte de ter a CEO, que era uma mulher, mas a maioria eram homens. Então eu tive que mudar muitas coisas ali, né? Principalmente vestimenta, a forma como eu me comunicava. Eu até às vezes tinha um comportamento mais masculino para que eu fosse aceita ali pelo meu grupo de trabalho. Então, hoje em dia não mais, porque eu acho que as coisas melhoraram bastante, né? Faz bastante tempo isso, mas foi bem desafiador. Teve momentos que eu pensei em desistir, teve momentos que eu pensei, cara, eu não sou capaz, porque muitas vezes as pessoas viravam e falavam, você não é boa o suficiente. É o que eu mais ouvi, não tá bom o suficiente. Enquanto um colega meu poderia ser um pouco menos ali, e ele tinha ali os louros pelo trabalho, que na maioria das vezes era eu que fazia, e a gente fazia em conjunto, né? Mas quem ganhava os louros ali, normalmente era sempre um homem. Pegando o gancho no que você acabou de falar, né, queria perguntar sobre algo que às vezes não é visto, mas muitas vezes sentido. E eu queria saber se já aconteceu com você, mas, óbvio, você já adiantou um pouquinho, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais para a gente entender sobre a pressão de ter que performar mais por ser mulher. Isso já aconteceu com você? Sempre. É uma realidade que eu vivi a minha carreira toda. Eu, como mulher, e como mulher negra, eu sempre tive que ser 3, 4 vezes melhor do que todo mundo. Então, tô sempre estudando, tô sempre buscando me atualizar, tô sempre antenada nas novidades, porque eu sempre preciso provar que eu realmente tenho aquele conhecimento, provar que eu realmente sei o que eu estou falando. Então, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia de quem trabalha, né, com mulheres negras principalmente, que trabalham aí no setor de tecnologia e cibersegurança. Tem até uma pesquisa da Tech Romance que fala que 78% das mulheres elas sentem que precisam estar sempre performando muito mais do que os homens. E aí, em contrapartida, a gente tem um estudo que mostra que normalmente as mulheres ganham 19% a menos do que os homens. Então, por mais que as mulheres elas performam mais, e mesmo assim elas continuam ganhando menos do que os homens, simplesmente por serem mulheres. Quando a gente fala de carreira, muitas vezes a gente só olha para o profissional, mas existe também uma carga que pesa muito, e acredito que principalmente para as mulheres, que é conciliar a vida de trabalho com a vida pessoal. E aí, como que é a sua rotina, assim? Como que você acha que o impacto
da saúde mental, da saúde física, ela influencia também na sua vida profissional? Bom, eu escuto muito, né, de pessoas, cara, como que você dá conta? Aí eu viro assim, como assim? De tudo isso que você faz? Eu falo, não sei, tô dando conta por enquanto. Mas assim, é complexo. A minha realidade é me cobrar muito. Então eu sempre tô me cobrando muito de ser boa mãe. Eu tenho 2 filhos. Tô sempre me cobrando muito de ser boa filha, que eu também cuido da minha mãe. Eu me cobro muito também de ser boa mãe de pet, que eu tenho 2 gatas, e tem dia que eu não olho nem pra cara delas. Elas miam atrás de mim, eu falo, não, peraí que eu tô ocupada. Então é uma realidade de muita cobrança, né? De autocobrança. E você saber conciliar isso com equilíbrio exige muita terapia. Hoje eu faço terapia, faço acompanhamento também psiquiátrico. Não tomo mais remédio, mas faço acompanhamento ali. E o que faz eu dar conta é realmente a organização. Eu descobri agora que eu tenho TDAH, então explica muita coisa da minha vida. Tem coisas do TDAH que explicam como eu cheguei onde eu cheguei, e tem coisas que também explicam situações que eu passei. E com certeza a carga que a gente tem de cuidar de uma casa, cuidar da rotina dos filhos, cuidar da saúde dos filhos, escola, eu brinco que a escola dos meus filhos eu tinha que ter um clone meu só para dar conta da rotina da escola deles. Porque é uma escola que exige tempo, que você tem que prestar atenção nas lições e tudo mais. Tem hora que eu vou esquecer a cartolina na segunda-feira, gente. Cara, não dá. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado na terapia é não buscar a perfeição. Eu vou falhar como profissional às vezes, vou falhar como mãe, vou falhar como filha, mas eu preciso manter a minha sanidade para poder dar conta. Então, eu tenho tentado diminuir a autocobrança e focado no que eu tenho que fazer. Então, cara, eu sei que agora eu preciso me dedicar mais ao trabalho. Então, hoje eu vou ter que me dedicar mais ao trabalho, mas amanhã eu vou tentar me dedicar mais ao meu filho. Então, eu brinco que é um cubo mágico, né? Se arruma de um lado, desarruma do outro, e é assim que eu acredito que é a vida da maioria das mulheres que trabalham aí na área de tecnologia, tem família e tudo mais. Eu acho que não só na tecnologia, né, Dani? A gente trouxe aqui uma discussão, né, na IBLES, a semana passada, sobre a carga das mulheres, né, no ambiente de trabalho. E a gente conseguiu enxergar a diferença de como é a vida de um homem quando chega em casa e a vida da mulher quando chega em casa. E aí é tanta coisa para conciliar, é a saúde, os filhos, é marmita para fazer, é comida. E aí, às vezes, né, óbvio que tem homens que são exceção, né, mas a maioria dos casos, a mulher tem essa carga mais pesada, né? E o que você disse é extremamente importante, né? Buscar ajuda, estar com a terapia em dia, se precisar do psiquiatra e de uma medicação para auxiliar, a gente precisa ter a mente aberta também, né? Saber Sim, que a com gente não é certeza. máquina. A gente tem falado disso também esse mês. Nós não somos máquinas, a gente precisa, né, parar, pensar e ver o que está faltando, né, dentro da gente e colocar as coisas no lugar. Óbvio, nunca vai ser perfeito, mas a gente precisa fazer a nossa parte porque não é fácil. Com certeza. Tem a pesquisa desse Romans também que fala que a mulher ela dedica 23 horas a mais semanais, né? Em contrapartida, o homem gasta 10 horas ali com questões domésticas. E também a gente tem a questão do burnout, que é muito maior, é de 36% nas mulheres, e acho que 16% nos homens. Então, esses números já mostram, né, esse peso, essa desigualdade, e eu acho que coisas que eu aprendi, eu já fui muito bitolada, e estive doente em alguns momentos por ser muito bitolada, por essa autocobrança que eu contei para você, de ser 3 vezes melhor, de ter que estar sempre estudando, de ter uma certificação, tirar uma aqui, nem comemorar, já tá pensando na outra, fui promovida, não, quero ser promovida de novo daqui 6 meses, e de parar, respirar e olhar para mim, de tipo, será que isso é realmente o que eu quero? Ou eu tô fazendo por uma pressão externa? O que eu quero de verdade? Acho que toda mulher precisa se perguntar isso. E também a questão do autocuidado. Hoje, eu me coloco em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, porque eu penso, se eu não estiver bem, nada na minha vida vai funcionar. Então eu preciso fazer coisas que me façam bem. A minha terapia,
o exercício, eu comecei a me cuidar espiritualmente, que é algo que me fez muito bem também. Então, mulheres, procurem o que faz bem para vocês. Não adianta vocês quererem deixar todo mundo bem e vocês não estarem. Muito bom. Com tantas demandas, expectativas, né, sobre nós nesse mercado gigante, às vezes surge aquele impostorzinho, né, que sempre vem querendo confrontar a gente para ver se realmente nós somos capazes de fazer aquilo que fazemos. Com você já aconteceu algo do tipo, mesmo você sendo tão experiente, tão estudada, né, tão guerreira, como você já falou aqui pra gente, mas já aconteceu aquele momento de você se sentir incapaz, mesmo você sendo muito capaz de fazer algo, de executar algo? Ah, com certeza. Tem uma coisa que olha, vou abrir para vocês aqui, que eu faço constantemente, é duvidar de mim. Já teve situações, por exemplo, de eu ir em eventos, tudo mais, palestrar, e alguém chegar assim, nossa, é você, e eu olhar assim, nossa, mas por que você tá falando assim comigo? E ficar toda sem graça, de tipo, não, porque você me ajudou com tal coisa, um vídeo que eu vi seu, eu tirei dúvida disso, ou se não, alguma mentorada, né, algum mentorado chegar, cara, você mudou minha vida, e chorar, e eu olhar assim, não é possível que eu tenha feito isso. Então, isso faz parte da nossa vida. Acho que o meio de trabalho, a cultura, né, dentro das empresas, ela estimula que as mulheres se sintam assim. Então, eu acredito que não seja só eu. A gente vê muitas mulheres que acham que precisa se matar de trabalhar, aí você soma isso com ansiedade crônica, com o peso de sentir que precisa ser melhor ainda, e às vezes os estímulos externos, né, os comentários, que muitas vezes as pessoas, os caras, os homens, acham que são comentários inofensivos, mas isso fica aqui na nossa cabeça. A gente fala que não, mas fica no nosso inconsciente. E é aonde vem a síndrome da impostora. Estamos encerrando então, Dani. Mas antes da gente fechar aqui o quadro, eu gostaria de passar uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, principalmente para as mulheres. E aí eu queria que você falasse, olhando para aquela câmera ali, por favor, para as mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas ou duvidando de si mesma, uma mensagem especial aí para dar força nessa caminhada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, foi um papo muito gostoso, um prazer poder trazer esse tema aqui para a Iblis. E para você, mulher, primeiro para os homens, né, para todo mundo que está assistindo aqui, muito obrigada. Eu sei que a área de segurança é uma área desafiadora, eu sei que é uma área que você olha assim, cara, eu tenho tanta coisa para estudar, tanta coisa para fazer, que eu acho que eu não vou dar conta. O que eu posso falar, no geral, para vocês vá aos pouquinhos, dê um passo de cada vez, se planeja, se organiza que dá certo. E para as mulheres que estão aí se sentindo sobrecarregadas, pensando em desistir, achando que isso não é para vocês, uma coisa que eu falava para mim todos os dias quando passava por alguma situação difícil ou queria desistir, é que eu estava fazendo isso para que mulheres como vocês tivessem espaço também para poder estar num lugar como o meu daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Então, só continuem para as próximas que estão vindo sentirem também que podem se espelhar, que podem se inspirar em alguém. Eu já ouvi, eu fui numa escola uma vez falar de um tema e eu ouvi de uma menininha assim, foi numa escola da periferia, que ela falou, cara, que legal, você trabalha com que nem um hacker. Eu nunca imaginei que uma mulher pudesse fazer isso. E toda vez que eu penso em desistir, eu fico desanimada, eu lembro daquela menina. Talvez eu tenha plantado uma sementinha ali na vida daquela menina, de uma esperança de um futuro diferente, dela se enxergar em lugares que ela nunca imaginou. E é isso. E aí, para finalizar, de fato, eu quero te agradecer por essa participação. Foi muito legal esse primeiro episódio ser um tema sobre mulheres e ter você participando foi muito bom. E eu estou aprendendo também com você, mesmo sendo de áreas diferentes, nós trabalhamos juntas e é muito legal ver mulheres como vocês, como você, sendo referência para outras pessoas, inclusive para mim. Eu queria que você só deixasse uma frase assim, só para a gente encerrar. Mulher na tecnologia é? Bom, mulher para mim na área de tecnologia é resistência e representatividade. Muito obrigada, Dani, pela sua participação e encerramos aqui o nosso primeiro episódio do Entre Cyber. Nos vemos na próxima, até mais!